Boa noite, meus irmãos. Continuando a nossa leitura da Bíblia. Estava pensando aqui, vamos ler ela em ordem cronológica. Na verdade, a gente deveria ter lido o livro de Jó depois do Gênesis capítulo 37. Mas nós vamos ler agora o livro de Jó, para ficar em ordem de como ocorreram os fatos, né, conforme foram escritas as coisas. Amém? Jó capítulo 1 até o 4, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o teu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo tenho, quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastaram junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e tomaram, aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas.
desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo o mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz, e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, e assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 3. Depois disso abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nas nuvens, escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoa naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei? Porque me receberam aos joelhos, e porque peitos para que me amamentassem? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem outro, que enchem as suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo e o livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos? Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Por que antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água? Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu? Nunca tive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança e integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavravam iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os teus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador?
Eis que ele não confia nos seus servos, e os seus anjos atribui loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morre, mas sem sabedoria. Glória a Deus. Então aqui, começou, a provação de Satanás contra Jó, dizendo que Jó amaldiçoaria a Deus, não iria mais temer a Deus, mas Jó se manteve de pé na sua sinceridade e na presença de Deus, sem difamar a ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa leitura e até amanhã.